Se gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto. O Flamengo é um time que não se contenta, e isso é muito bom, porque mesmo quando o time não está bem, ele tem esses recursos e ele encontrou isso no banco de reservas. Vamos para o Ninho do Urubu e lá estão o volante William Arão com a Gabriela Moreira. Bem-vindo, William Arão, ao Seleção mais uma vez. Gabi, bem-vinda, começa daí. Olá, muito boa tarde, Rizek, amigos do estúdio. Pois é, vocês estavam falando aí sobre a importância dos jogadores e as trocas que o Jorge Jesus faz, e eu poderia começar, sim, essa entrevista com o William Arão, um dos jogadores que talvez seja a mola mestre dessa transição rápida que o Jorge Jesus tem colocado no time do Flamengo. Vou passar a bola para o Arão para ele me dizer se concorda. É óbvio que ele vai ser modesto e dizer que não, mas eu já começo desse jeito, Arão. Falando do seu posicionamento ali, da sua importância no time, você realmente ajuda nessa transição rápida? É isso que o Jorge Jesus pede para você, que você, ao perceber um colega lá na frente em condições de correr, como a gente tem visto, é o que você tem que fazer? Ser rápido nisso? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. Sim, também, né? A transição rápida é uma das nossas qualidades da equipe, então às vezes o jogador que está com a bola tem que puxar rápido o contra-ataque, poder quebrar a linha de passe também, às vezes não só carregando a bola, mas com passe. Então ele pede bastante isso, não só eu, como o time tem feito isso. Se a gente puder pular quebrar uma linha de passe, para nós é muito bom e muito importante deixar os nossos meias em condições de poder dar um passe decisivo. Então também tem isso também. No jogo de ontem, Arão, a gente sabe que em fim de campeonato, sobretudo o Flamengo sendo o líder, os adversários vão estar lutando bastante para tirar pontos do líder e também, no caso do Botafogo, fazer os pontos que precisa. Mas você acha que o jogo de ontem foi um tom um pouco acima do normal? Você viu um jogo mais tenso do que o normal? Acho que sim, né? Eu dei uma entrevista ontem falando que eu acho que a maioria das equipes que vem jogar contra nós tem feito bastante faltas, né? Bastantes faltas. Parado no nosso jogo constantemente, não deixando que a gente jogue, catimbando o jogo, demorando para bater tiro de meta, lateral, enfim. Mas a gente se manteve a cabeça no lugar, não só ontem, como em todos os jogos a gente vai fazer isso, porque a gente sabe que isso pode ser uma estratégia da equipe adversária para poder cozinhar o jogo, mas não, nós no Flamengo, nós queremos jogar, queremos a bola rolando o tempo todo, porque esse é o nosso estilo e a gente quer atacar, né? Ontem, mais uma vez, teve inúmeras faltas, chegadas mais ríspidas, né? Mas isso quem tem que ver é o árbitro, quem tem que controlar isso é o árbitro. Eu tenho mais perguntas para fazer, mas antes vou passar para o estúdio, para o Rizek, os colegas fazerem com vocês aqui. Fala, Arão, é o Rizek, cara, bom falar contigo. Eu tenho gostado muito de ouvir jogadores que trabalharam com Jesus contando sobre como Jesus mudou o entendimento deles sobre o jogo e sobre as próprias funções que vocês desempenham no campo. Eu já ouvi o Rodrigo Caio falar que o Jesus mudou o entendimento que ele tinha de posicionamento. O Enzo Pérez contou que no Benfica ele era camisa 10. O Jesus transformou ele em primeiro volante, ele achou que ia ser uma loucura, e com treinamento e etc, ele virou um excelente primeiro volante, muito melhor do que era meia, foi até eleito o melhor do Campeonato Português nessa função. O Bruno Henrique, essa semana, contou que o Jesus, ao dar menos funções defensivas para ele tem mais gás durante os jogos para desequilibrar ofensivamente, e isso leva o Bruno Henrique a ser hoje, para mim, o melhor jogador do campeonato. Não ouvi de você ainda, ele mexeu no seu posicionamento, mas eu queria saber mais detalhes do impacto do Jorge Jesus no seu jogo e como é que ele foi acontecer, Arão. Prazer falar com você também, Rizek. Ele tem um impacto muito grande, né? Eu já tinha jogado na minha carreira como primeiro volante, mas quando ele chegou aqui e ele definiu que eu seria um primeiro volante e começou a me pedir alguns movimentos, algumas coisas para fazer, eu sigo a mesma linha dos meus companheiros, né? Foi uma mudança
muito grande para mim, né? Porque eu já tinha jogado, mas eu não entendia o jogo daquela forma, eu não entendia as movimentações daquela forma. E aí ele chega e começa a pedir algumas coisas e começa a dar certo e começa a acontecer e você começa a perceber que realmente ele tem razão. Então é uma mudança muito positiva, não só para mim, como para o time todo, porque além do meu posicionamento, tem o posicionamento dos meus companheiros. Então não adianta nada eu estar bem posicionado se um companheiro meu estiver mal posicionado, o time todo vai ter que correr 30, 40 metros a mais. Então ele não só organiza o meu posicionamento, como o posicionamento de todos, e aí tudo se torna mais fácil. Obrigado. Amigos, perguntas para o William Arão? Eu quero. Arão, acho que tem uma brincadeira nas redes sociais que se fala assim, depois que você dá uma informação, todo mundo te contesta na informação, e aí quando a informação se confirma, o pessoal brinca, vai todo mundo agora na fila da desculpa, pedir desculpa pro fulano. E se a gente olhar um pouco a sua trajetória esse ano, acho que são 2 jogadores diferentes do mesmo ano, né? O Arão do primeiro semestre e o Arão do segundo semestre. E várias vezes, eu mesma aqui fazendo análise do seu jogo, falava, o William Arão seria titular em todos os times do Campeonato Brasileiro Série A. E no Flamengo, dessa forma que o Flamengo tem jogado, ele não tem conseguido jogar bem. Ou não conseguido performar dentro do que ele já apresentou dentro do futebol brasileiro. Você fala um pouco do Jorge Jesus, você fala um pouco do que tem sido seu entendimento de jogo. Acho que até a forma como ele organizou a linha de defesa favoreceu muito o seu futebol. Eu queria que você falasse como é que foi isso pra você. Você aguentar, porque você tomou bastante porrada, que eu lembro bem. Até na chegada do Jesus, né, tem uma frase que virou um meme ali, que ele pedindo pra você algo num amistoso. Pra você particularmente, como é que você absorveu isso? Você nunca foi um jogador que foi cobrar, que foi ser polêmico em redes sociais ou em entrevistas. Como que foi particularmente dentro do seu universo absorver tudo isso e hoje formar aí talvez o melhor meio-campo do Brasil junto com esse grande time que é o Flamengo liderando o campeonato? Olha, eu tento perceber sempre o melhor das coisas, né? Então, quando ele chegou e teve essa mudança, eu tentei ver pelo lado positivo, tentei fazer os movimentos o mais rápido possível que ele pedia. Obviamente, como era uma mudança grande, não só eu, como o time todo teve dificuldade, tanto que nos primeiros jogos a gente sofreu ainda, principalmente a parte defensiva, que é a parte que ele mais cobra. Então, nesse primeiro momento sim, mas depois as coisas começam a se tornar mais fáceis, porque você começa a perceber, você começa a treinar, a praticar, e aí vira automático, né? Você começa a fazer tudo mais fácil. E depois ele me transformou não, né? Ele me colocou de volta como primeiro volante. Eu já joguei como primeiro volante, inclusive aqui no Flamengo com outros treinadores. Já joguei de segundo volante com ele próprio. Então, assim, às vezes ele me dá mais liberdade para sair, às vezes ele quer que eu segure um pouco mais e dê liberdade para o Gerson. Então, é uma constante mudança, né, dentro desse time, dependendo do esquema que a gente joga, dependendo do adversário que a gente joga. Mas hoje é o time todo do Flamengo que está em prol de um objetivo só e todo mundo sabe aquilo que tem que fazer dentro de campo. Arão, Jader Rocha falando, um abraço para você, prazer falar mais uma vez contigo. Esse Flamengo tem defeito? Se tem, qual é ou quais são na sua avaliação? Opa, conta pro mercado. Não conta aí, senão o pessoal já vai começar a explorar. Não tem ninguém do River Plate vendo, pode contar. Não, ninguém do River tá vendo, pode contar. Ninguém quer saber. Não, eu não... eu confesso que eu procuro sempre a melhora minha individual e coletiva do time também, né? Ajudar os meus companheiros. E aí eu assisto os jogos anteriores para ver algumas falhas que a gente comete. Ninguém é perfeito, né? Mas a gente busca a perfeição o tempo todo. Eu acho que nenhum time no mundo é perfeito. Todo mundo tem suas fragilidades, mas aquilo que a gente faz no dia a dia é buscar a perfeição, é buscar a melhora, é buscar o 100%, e quando chegar no 100% é buscar o 101%, e assim vai, porque a gente está em constante evolução, a gente sabe que a gente tem muito a crescer. Agora, a gente sabe também que tem muitas coisas que a gente pode fazer melhor, tem muitas coisas que a gente vai crescer, que a gente vai melhorar com o passar do tempo. A gente está, acho que são 4 meses com o Jorge Jesus, então eu fico imaginando que ele ficou, acho que no Benfica são 7 anos, né? Então, você vê o tanto de coisa que ele pode passar para nós e depois com o tempo, se ele permanecer aqui, o tanto de coisas que a gente vai continuar fazendo, porque a gente já vai estar habituado. Nenhum time no mundo é perfeito, na minha opinião, mas a gente busca a perfeição o tempo todo.
Arão, Elino, tudo bem? Você reparou que está acabando a entrevista e a gente não falou de Botafogo com você, né? Tinha um tempo que cada vez que o Arão vinha dar entrevista aqui com a gente, ele ficava um tempão falando de Botafogo. Ainda tem algo especial de jogar com Botafogo para você, Arão? Não, tudo normal. É mais um jogo. Especial é vestir a camisa do Flamengo a cada momento. Especial é entrar em campo e ver aquela torcida maravilhosa gritando o seu nome, te empurrando e te incentivando. Isso sim é especial. Gabi, vocês que tinham muitas perguntas daí, ó, não quero impedi-las não, hein? Fica à vontade. Então tá bom, vou começar a primeira aqui da segunda fase. Você falou, você que pediu, André, você falou sobre qual é o defeito, né? O Jader te perguntou qual é o defeito desse time do Flamengo. Aí você falou que está buscando melhorias, etc. Mas o Jorge Jesus, poucas vezes a gente viu ele extremamente satisfeito na beira do campo, né? Poucas vezes a gente viu ele de fato quieto, tranquilo, manso. Com vocês no vestiário também é assim. Na opinião dele, o que você pode confidenciar para a gente? Qual foi o jogo que o Flamengo mais acertou do que errou nessa temporada? Não, eu não sei. O que ele fala para vocês? Eu não sei se a gente teve um jogo que a gente mais acertou do que errou. As pessoas falam muito pelo resultado, mas ele não vê muito resultado, né? O que ele vê? Ele vê aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que ele entende como jogo, aquilo que ele entende de movimento, aquilo que ele entende. Então, muitas vezes por isso que vocês veem, a gente está ganhando o jogo e ele tá no campo gritando, gesticulando com algum jogador, porque no Brasil a gente tem uma ideia de que a gente está ganhando de 3-0, 4-0 e eu não preciso fazer os movimentos porque a gente já está ganhando, esse jogo já acabou, vamos pensar no próximo. E não, ele quer uma constância, por isso que eu digo que a gente não é perfeito, mas a gente está buscando essa perfeição, que é mesmo ganhando, mesmo perdendo, é fazer os movimentos que ele pede, atuar 100% focado na partida, pensar no próximo lance, pensar no próximo adversário, para que a gente possa melhorar. E assim a gente vai crescer, porque daqui a pouco fica uma constante, fica fácil, fica natural. E aí depois a gente pode dar o próximo passo para o próximo movimento, ou a próxima coisa que ele vai falar para nós fazer. Você falou sobre broncas que ele dá ou cobranças que ele faz na área defensiva. A gente tem visto discussões sobre a marcação homem a homem ou a marcação por zona, por área. Como é isso para vocês? Ele de fato, como é que é o treinamento dele de marcação? O que ele exige de vocês ou o que ele de fato fica em cima? Durante a bola rolando ou durante a bola parada? Porque tem diferença, né? Então explica pra gente o que ele pede nas duas. Não posso explicar, mas a gente... Não vou falar, eu não posso... Só vim aqui pra isso hoje. Não vou dar arma para os adversários, não, nesse momento tão importante aí, que a gente está nesse momento tão decisivo. Faltam poucos jogos aí para a gente conquistar grandes coisas, mas a gente tem uma variação aí de marcações, dependendo do adversário, dependendo das qualidades do adversário. A gente tem variações, então, de acordo com o adversário, a gente vê a melhor estratégia, ele adota a melhor estratégia. Depois a gente também, que está aqui no Brasil há mais tempo, que a gente conhece os jogadores há mais tempo, a gente vai e coloca algumas sugestões também, para que a gente possa fazer no melhor, porque no final o intuito é a gente sair vencedor. Então, é uma troca de informações que ele passa para nós em relação a isso. Depois a gente também adiciona algumas coisas. Mas é diferente do que você já vinha fazendo ou do que você já fez até agora na sua carreira? Em algumas partes, sim. Em algumas coisas, sim. Em algumas situações, sim. Ele pede algumas coisas específicas e a gente vê que dá resultado. Outras a gente já vem fazendo, alguns times aqui no Brasil também faz. Algumas coisas alguns movimentos que nós também fazemos, mas em alguns outros aspectos da partida não, a gente faz algumas coisas que ninguém faz. Tá bem. Rizek, se vocês não tiverem mais uma, eu vou fazer uma última e aí eu preciso liberá-lo aí para os compromissos por aqui. Vocês têm mais alguma por aí? A gente até tem, mas você tem a prioridade, Gabi. Então, tá bom. Então, falando agora sobre o jogo de ontem, de novo, eu comecei falando sobre a tensão daquele jogo, agora encerrando. Você avalia que foi um bom teste de nervos para essa equipe, já projetando o jogo contra o River, uma marcação muito fechada. Os jogadores do Botafogo eles estavam realmente indo em todas as bolas, e tinham um ou dois, sempre 2 ou 3 em cada jogador. A gente viu muita vontade na equipe adversária do Flamengo. Você vê como um teste de nervos e que vocês conseguiram se sair bem, já projetando a partida contra o River?
Toda partida é um teste, toda partida a gente tira como aprendizado para a próxima partida e, sem dúvida nenhuma, para essa final, que é um momento histórico para o Flamengo. Desculpa. Então, assim, a gente procura tirar o melhor de cada partida. A gente sabia que ia ter esse jogo de contato, a gente já teve isso contra o Inter, já teve isso contra o próprio Grêmio em determinado momento, um jogo mais físico, e a gente está preparado para jogar o jogo em determinado momento. A gente quer a bola no chão, mas se tiver que brigar e disputar, e a gente vai fazer isso e também não vai fugir, não. Ok, Arão, muito obrigada. André, preciso realmente liberá-lo aqui. Ele está com vários compromissos aí, o treino daqui a pouco, e o mister é bravo com relação a horários. Eu sei. Gabi, beijo para você, abraço para o Arão, parabéns pelo brasileiro, que não só o Arão, mas o Flamengo vem fazendo até aqui.